Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: no perdão encontramos algo muito maior que nós mesmos, misericórdia e amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela Sua presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Dai-nos sabedoria e entendimento, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acho que não existe pior coisa que o sentimento de você estar magoado com alguém, principalmente quando é alguém que você gosta. Esse sentimento, ele não sai da nossa cabeça, ele acaba atrapalhando tudo em nossa vida. E esse é o sentimento da falta de perdão. Muitas vezes nós ficamos questionando por que uma pessoa fez algo que nós não esperávamos. Muitas vezes por que essa pessoa ela acabou fazendo mal pra gente. E quanto mais nós questionamos isso, mais o nosso coração dói, mais, enquanto nós não encontramos uma resposta, nós ficamos tristes. E a tristeza, quando faz muito tempo que a gente sente ela acaba produzindo um desânimo, uma falta de vontade, até preguiça. E às vezes a nossa vida ela acaba perdendo o sentido. Mas basta um momento de arrependimento ou um momento onde o seu amor é maior que a sua mágoa e você se reconcilia com essa pessoa, que tudo aquilo que você sofreu simplesmente desaparece. Toda aquela mágoa, toda aquela dor e tudo aquilo de ruim. E as coisas talvez voltem como antes, talvez não. Tudo depende se você realmente perdoou ou não. E com Deus é a mesma coisa, porque o pecado, ele de alguma forma, ele domina a nossa vida, ele domina os nossos pensamentos, ele domina a forma que a gente reage mediante as coisas que acontecem na nossa vida. Agora imagina, se por uma coisa que você sentiu necessidade de perdoar e não conseguiu, a sua vida começa a ficar triste. Imagina uma quantidade de pecados que a gente faz durante todos os dias e simplesmente a gente não se reconcilia com Deus por causa disso. Então cada vez mais fica difícil sentir algo bom. Principalmente quando a gente acha que o pecado não é pecado, né? Que o errado não é errado. Você sabe por que isso acontece? Porque dentro da nossa mente não tem Deus. Não existe a palavra, não tem sabedoria, não tem nada. Então a gente vive achando as coisas. E a própria incerteza, a própria dúvida é o próprio mal. Porque aquilo que Deus diz acontece. Não é algo, vai chover hoje, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, se Deus diz que vai acontecer, simplesmente acontece. Se a gente ir lá em Colossenses 1, versículo 21, a palavra do Senhor ela diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O que nos separa de Deus? Justamente o nosso comportamento, o nosso procedimento, os nossos pensamentos. A forma que a gente pensa, a forma que a gente age, diz se Deus está perto ou se Deus está longe. Quantas vezes eu já não repeti exatamente isso? É que às vezes, quando eu falo e você muitas vezes não tem intimidade com Deus, ou é uma pessoa que vive na igreja, mas eu duvido que essa palavra, dessa forma, ela vai ser pregada na igreja, porque a igreja não se importa com o comportamento da igreja. A igreja se importa com a aparência da igreja. Enquanto a igreja estiver alinhada no terno, estiver ajudando nas quermesses, enquanto a igreja estiver regindo a música do pastor, não importa se mente, não importa se faz tudo errado, isso não importa. Isso daí é problema teu com Cristo. O importante é que a igreja esteja impecável, que o dízimo esteja em dia. Isso é importante para a igreja. O resto não. Eu estou aqui preocupado em que Deus ele possa trabalhar na sua vida, trabalhar na sua casa,
que você valorize as coisas que você tem. Senão vai chegar um tempo, vai vir a síndrome do pânico, vai vir o desespero, vai vir tudo de ruim que vem numa vida longe de Deus, e você infelizmente não vai ter sabedoria para entender isso, vai acabar caindo na mão de profissionais da área, né? Que vão ou te dopar ou começar a colocar um monte de minhoca na tua cabeça. E aí, ao invés de você viver uma vida feliz, você vai viver uma vida chapado, anestesiado, né? Aquela vida morna, aquela vida que não vai nem para trás nem para frente. Depois você se vê no meio de tudo que você tem, começa a colocar defeito nas pessoas que te amam, começa a colocar defeito de repente na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu pai, na sua mãe, e é isso aí. E aí você acha que por você ser problemático, você tem o direito de viver a tua vida como quiser. E a gente nota que a ausência de Deus na nossa vida é que causa tudo isso. Mas quem vai contar esse segredo para você? Olha, tá faltando Jesus no seu coração. Ninguém vai, ninguém vai. Hoje em dia, o Cristo, infelizmente, ele acaba abandonado e esquecido, né? E tem algo que é muito interessante, que é assim, a partir do momento que eu entendo que existe uma culpa dentro de mim e eu me reconcilio com Deus, é aquele mesmo sentimento que eu descrevi, de nós estarmos bem com a pessoa que nós amamos, que aquela pessoa volta a fazer. Mais diferente de nós, muitas vezes, Deus ele não vai jogar na nossa cara dizendo, olha, eu te perdoei, mas você me fez isso, viu? Não vai fazer de novo, ó, tô te perdoando. Por quê? Porque quando a gente perdoa de coração, a gente segue. Deus ele vai tirar esse espaço de pensamentos ruins e vai colocar novos pensamentos dentro de você. Lá em Isaías 55, versículo 7, a palavra ela diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. A partir do momento que nós buscamos o perdão de Deus, que nós reconhecemos os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos, o Senhor ele vai nos perdoar. Porque ele entende que essa vontade de ser melhor já é a semente de Deus nascendo dentro do nosso coração. Porque sem Deus essa vontade não nasce. Sem Deus o que nós queremos é sempre mais. Né? Sem Deus a nossa vida é aquele open bar, né? Eu quero pegar a bebida, eu quero pegar um negócio, eu quero beber até não aguentar mais. Por quê? Porque eu tô pagando. Então já que eu tô pagando, se é maldade que vem, pode vir a maior maldade que tiver. Isso não é sábio. Tudo que a gente faz mais que o necessário controla a nossa vida. E toda vez que nós perdemos o controle, nós perdemos tudo. Não adianta você dizer que está vivo se você não consegue refrear os teus prazeres, se você é escravo daquilo que você sente. E Cristo não, Cristo ele dá uma liberdade para nós. Quando nós nos reconciliamos com Deus, nós sentimos paz. E uma paz que ela excede todo o entendimento. Nós não conseguimos nem explicar e nem compreender porque nós sentimos paz. Você sabe por quê? Porque o que nós sentimos é a presença do Espírito Santo e nada no mundo e nem ninguém pode substituir essa presença ou esse sentimento. Você sempre precisa entender alguma coisa. Os teus sentimentos são um reflexo de um Espírito que está perto de você. Nós temos dois Espíritos. Não tem um terceiro. São dois. Ah, mas eu não sou religioso. São dois. Ah, mas eu... São dois. Você não tem um dia e não tem uma noite? Não tem outro metade. Ah, mas... Não tem. Tem a transição entre eles. Talvez quando esteja passando do dia para a noite ainda dá para você ver, mas a hora que chegar a noite você não vai ver mais nada. E uma coisa curiosa, que às vezes a gente se esquece na modernidade hoje, é que nos tempos passados não tinha luz elétrica. Então por que muitas coisas que a gente vê na Bíblia, eles falam essas coisas com os ciclos lunares? Porque seria o único dia que à noite eles teriam luz. Os dias de lua cheia, às vezes eu acordo 4 horas da manhã e tá claro lá fora. E aí vem um flash na cabeça. Será que eles não iriam cultuar o Senhor num dia desse? E tem as festas da lua nova, que a gente olha na Bíblia. Então é justamente coisas que nós temos hoje que antigamente eles não tinham. Hoje nós temos muitas coisas, nós temos um acesso muito mais fácil. Só que parece que... não sei. Eu acho que por tanta opção que tem, a gente acaba não escolhendo nada.
E quando a gente não escolhe o bem, a gente já escolheu o mal. Então se você acha que você está vivendo no neutro, ah não, não é da minha cultura, ah não, minha família não é assim. Cara, é você. Se os teus sentimentos não estão bons, saiba que o que está perto de você não é bom. Ah, mas o que me afasta de Deus? Teus pensamentos são maus. Está lá escrito, está tudo na palavra, detalhado, certinho, muito clarinho, muito bem. Mas a partir do momento que eu aceito o perdão, me arrependo das coisas que eu fiz, vejo que eu posso ser uma pessoa melhor, que eu preciso valorizar as coisas que eu já tenho, que eu tenho que agradecer todos os dias por tudo aquilo que é básico, que eu tenho a vontade agora de começar a ajudar outras pessoas. Olha que coisa interessante, 1 Pedro 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, qual é a forma de eu ir apagando toda aquela vida de maldade que eu vivi? É amando. E através do amor, essa reconciliação, ela vai acontecendo na minha vida. Vai chegar um tempo e vai chegar um ponto que já não tem mais nada entreaberto. Não quer dizer que eu não vou cometer mais pecados, mas quer dizer que a minha vida em si, a forma que eu vivo, ela vai colaborar para que eu viva sempre num sentimento bom, um sentimento diferente, sem dependência emocional das pessoas, sem expectativas fora da minha expectativa, onde Deus trabalha e capacita a minha vida, onde eu possa fazer o bem para outras pessoas, onde eu possa amar. Cara, se você quer ficar louco, quer ficar doidão mesmo? Vive uma vida apenas pensando, trabalho, casa, relacionamento, final de semana, abre rede social, olha a vida dos outros, compara com a tua vida, trabalho, casa, vai no trabalho, olha a vida dos outros, só fica fazendo isso. E não coloca nenhum fato novo, não coloca nenhuma palavra de Deus, não coloca nenhum louvor, não coloca nada. Puxa a calcinha de lado e não sei o que, e puxa não sei... Cara, eu sinceramente eu não sei, essas músicas de hoje é complicado, mas... E tá lá tocando no radinho de casa, e tá lá no trabalho tocando a musiquinha, e tá lá, é TikTok, é não sei o quê. O que você tem posto dentro do teu coração? Teus pensamentos já são maus. Você já acha que o orgulho é bom, né? Porque eu sou feminista, eu tenho que sentir orgulho, né? Ninguém tem que ser maior que ninguém. E quando eu falo em igualdade, eu não tenho que dizer que um tem que humilhar o outro com uma super igualdade, é igualdade. E pra ser igual é igual, ou nós colocamos tudo igual ou nada igual. Eu gosto da forma que Deus fez porque pra mim dá certo. Ah, mas, cara, esquece um pouco o que as pessoas te dizem, vai na Bíblia ouvir o que Deus tem pra te falar. O dia que você ouvir tudo que Deus tem pra te falar, que você já leu a Bíblia inteira, depois você vê o que os outros têm pra te falar. Senão, ao invés de estar defendendo Cristo, você gasta uma energia pra vestir uma camisa de uma coisa que quando você morrer... Ontem eu fui no cemitério com meu pai levar flores no túmulo do meu avô, tava meu irmão junto, e eu notei uma coisa, sim, que é interessante. Quantos túmulos não receberam nenhuma flor? Depois que você morreu, não tem uma plaquinha dizendo que você defendia, o que você era, nada. Quantos livros você já leu, quem você amou, não tinha nada. Talvez as pessoas que receberam flores foi porque deixou um rastro de amor, mas de resto, porque deixou uma herança muito grande, vai lá. Não tinha nada disso não. E tem um costume de uma cultura em Israel que é interessante. No dia dos mortos, no dia que as pessoas vão para fazer uma visita a um ente querido, eles colocam uma pedra em cima do túmulo, não uma flor. Então imagina que cada ano que um vai e coloca uma pedra, vai chegar um tempo que está cheio de pedra em cima dos túmulos. Então as pessoas conseguem entender como uma pessoa ela é amada ou não pela quantidade de pedra, porque não tem como o vento tirar a pedra nem nada. Aí a gente coloca uma flor, a flor vai morrer e fica o túmulo sem nada. Você entende que costume, que tradição diferente da nossa? Uma pedra. Uma pedra. E aí vem a questão, se você estivesse num túmulo hoje, né, o bonitão, a bonitona, né, sou o pegadorzão, né, o cara que gosta de tomar uma e sai dando bicuda na mulher, bate no filho, faz tortura mental, ou a mulher também que gosta de ficar... Porque perfeito não tem ninguém longe de Deus, tá? Não vamos tipificar as pessoas. Somos ruins em grau e gênero independente de como você se sente ou não. O diabo, para entrar na tua vida, ele não olha se você tem periquita, se você tem pipi, não é nada disso não. Ele olha que ele tem um corpo que dá para obedecer e dá para usar, e ele vai fazer o mal com essa pessoa do jeito que tiver. Você tá entendendo? E é desse jeito.
A gente tem que parar de querer achar, não, porque é criança, não, porque... Cara, não tem. Vai usar de quem se permitir usar. Se eu tenho pais que não educam os filhos numa religiosidade, que nunca ora dentro de casa, nunca faz nada, você acha que vai habitar quem é Jesus? Essa casa, esse templo aqui, ninguém ora, não tá vazio. Não, vou invadir ele. Não. Deus, ele entra se é convidado. Se você convidar Jesus para participar da tua família, convite, ele tá dentro da tua casa. Não convida para uma refeição, não convida para um almoço, não convida para o teu trabalho, não convida para participar, não convida para nada. Pra nada. Você é o bonzão, né? Tá sempre lá ganhando suas próprias coisas, porque você é esforçado, inteligente. Eu tenho uma peste que às vezes a pessoa fala que eu sou inteligente. Eu não, sou abençoado, porque eu não tenho estudo. Tudo que eu faço é pela misericórdia de Deus. Influenciado pelo Espírito Santo. Não porque eu sou inteligente, não, porque eu não estudei. Então e aí? Como é que eu vou tomar sobre mim e falar, não, sou inteligente? Não, sou não. Prefiro dar glória a Deus, que Deus tem cuidado de mim. Deus, se a gente for falar o que Deus faz por nós, ninguém faz. Pode ter certeza. Por melhor que uma mãe e um pai possa ser, não dá para comparar. Porque Deus, ele vai nos detalhes. Deus, ele não vai escolher quando ele vai te amar. Deus, ele não tira a natureza dele porque você fez algo que desagradou. E quantas vezes nós não fizemos? E quantas vezes um pai, uma mãe, um amigo, um cônjuge, qualquer pessoa nos perdoou? Quantas e quantas vezes? E Deus está sempre lá, disposto. Mas enquanto a gente se sentir culpado, pode saber que Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Porque quando o orgulho chega numa porta, Deus sai pela outra. Não tem jeito, é soberba. Sabe, pensa nisso com carinho. Eu todos os dias, eu não canso, eu falo às vezes, eu me acho repetitivo. Eu me acho. Mas é que a verdade, ela é uma só, e o caminho, ele é um só, e não tem outro caminho. Então, ou a gente ensina o caminho, e nós acreditamos nesse caminho, e nós seguimos esse caminho, ou não vai dar certo. Sabe, Deus está dando uma oportunidade. E eu vejo que Deus, ele sempre dá tudo que nós precisamos para chegar. Quantas pessoas não recebem a frase, o versículo e o áudio, mas só vê os dois depois quer pregar a opinião dele. E aí, quando a pessoa responde, eu já sei se ela ouviu o áudio ou não. Porque ela querer interpretar uma frase que está baseado na Bíblia, dentro do meu entendimento, cara, não dá certo. Não dá certo. É a diferença entre o que tem dentro do embrulho e o papel. O papel a gente joga no lixo, o que tem dentro é o que é o importante. E quer falar... Ai, não, porque né? Verdade. Tá perdendo a oportunidade que Deus tem dado todos os dias de transformar a sua vida através da palavra de Deus. Eu sou um mero instrumento, quanto muitos instrumentos tem aí. Só que Deus, ele sempre vai achar alguém para te falar o que você precisa ouvir. Basta você querer ouvir aquilo que ele tem para dizer. Pois só não muda quem não ouve a mensagem, porque quem ouve a mensagem muda. Isso eu tenho certeza. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Saiba que para Deus você tem um papel muito importante em ajudar a buscar as ovelhinhas que estão perdidas. Tá? E não a julgar essas ovelhas, mas a entregar a mensagem e deixar que elas decidam. Faça o seu papel, que dentro da obra de Deus, Deus tem muito por você. Muito apreço, muito amor, muito respeito. Sabe? Perdoa a si mesmo, perdoa os outros, segue em frente. Sabe? Começa a se contentar um pouco com as coisas que você tem, que vai melhorar tudo. Eu tenho plena convicção e plena certeza disso. Casa nossa tem que ser casa de oração, casa nossa tem que ser casa de louvor. Jesus é dentro da nossa casa, é Jesus conosco. Tá? Entre ser preocupado com o que os outros vão pensar, se preocupe com o que Deus vai pensar, que não dá errado. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor toque o seu coração, participe da sua vida, abençoe a sua família, cure o seu corpo e afaste tudo aquilo que não vem dele da sua vida. Amém?